Olá, meus amigos, boa noite a todos. Hoje nós estamos então na nossa segunda aula do tema livre, né? Após o término aí do nosso estudo do livro Desafio de Viver. Bom, para essa aula e para esse tema, eu escolhi esse livro aqui, tá? Que é o livro Por que Adoecemos? Princípios para a Medicina da Alma, especificamente um tema que está abordado no capítulo 13, que é a doação de órgãos. Então, esse livro ele é uma compilação também de vários autores com temas muito interessantes, mas esse capítulo específico que nós vamos abordar hoje, ele foi escrito então pelo Roberto Lúcio de Vieira e Souza. E o nosso objetivo é responder, então, 5 questões principais sobre o ponto de vista espiritual em relação à doação de órgãos. Então, a primeira questão a ser respondida seria: não seria essa decisão, a decisão, né, de doar os órgãos de alguém, uma aceitação da própria eutanásia? A segunda questão: qual a condição do doador, né, após a interrupção da vida orgânica, que complementa um pouquinho a primeira questão, né? Porque o corpo da pessoa, no que tange a oxigenação sanguínea que vai para aquele órgão, ele precisa estar funcionando ainda no momento dessa doação, né? Então, a partir do momento que se retira esse órgão, rapidamente ele já tem que partir para o corpo do receptor, né? Num tempo aí relativamente curto. E para esse órgão estar viável, pelo menos a parte circulatória e a parte de oxigenação sanguínea tem que estar funcionando ainda em relação ao corpo do doador, tá? O terceiro questionamento seria: como ficaria no aspecto espiritual o órgão que foi doado? Tá? A gente sabe, já existem estudos que comprovam, né, a memória celular. E se nós sabemos que cada célula, conjunto de células compõe um tecido e um conjunto de tecidos compõe um órgão, como fica isso no aspecto espiritual? Quarta questão: o que pode provocar o doador, em espírito, claro, né, porque ele já doou o seu órgão, ao indivíduo que recebe um de seus órgãos? E a última questão que nós vamos abordar é: o receptor, ou seja, aquela pessoa que recebeu o órgão, ele fica de alguma maneira impregnado das vivências e sentimentos dessa pessoa que doou esse órgão? Então, vamos ver tudo isso. Só que antes da gente começar, né, a responder cada uma dessas questões, é muito importante que a gente faça um alinhamento aqui de informações, tá? Então, por exemplo, existem 3 tipos de grupos, tá? Só para separar assim de uma maneira didática, em relação à doação de órgãos. O primeiro grupo que a gente vê aqui, né, que é o grupo 1, são aqueles doadores, né, mais comuns aí que a gente vê, que são os doadores que sofreram morte encefálica. Então vamos lembrar que o encéfalo não é somente o cérebro, tá? O encéfalo ele é um conjunto de estruturas formadas pelo cérebro, pelo cerebelo, pela ponte e pelo bulbo, ou seja, toda a arquitetura do sistema central que governa o nosso corpo, tanto de maneira autonômica como de maneira somática, precisa então estar parado, né? Precisa ter parado de funcionar, tá? Então, para a gente classificar o que significa uma morte encefálica, essa pessoa, ela precisa então apresentar uma não atividade cerebral, então esse cérebro não funciona mais, ela precisa estar sobre respiração artificial e mantendo aquilo que a gente chama de vida vegetativa, certo? Então, todo esse aparato nervoso precisa ter deixado de funcionar, certo? Só que essa pessoa, obviamente, vai estar conectada aos aparelhos sobre um ventilador mecânico, né, um respirador artificial que vai fazer a oxigenação sanguínea desse indivíduo, porque sem oxigênio os órgãos vão morrer, os tecidos morrem, né? Então, existem, né, aqueles medos, né, aqueles receios de muitas vezes essa pessoa ter alguma chance de voltar, né? E de repente você pega e doa um órgão dela, então você impediu, né, de repente esse espírito de passar por esse período da vida. Mas hoje, né, dentro dos padrões éticos que a gente tem, são feitos inúmeros testes, tá, para determinar isso daí. Então, o próprio autor desse capítulo,
ele classifica que o principal problema em relação aos doadores que sofrem, né, a morte encefálica são os princípios afetivos ou éticos da própria família em fazer essa oferta. A gente sabe que hoje todo mundo pode colocar ali na sua carteira de motorista que é doador, né? Você conversa com a sua família, coloca lá, mas mesmo estando documentado, essa decisão final, caso essa pessoa tenha então uma morte encefálica, ela acaba sendo da família, independente do que está escrito nos documentos, né? E aí, por uma série, então, às vezes, de princípios afetivos que devem ser respeitados, é claro, né? A família opta por não fazer essa doação. Bom, o segundo grupo que nós temos são os grupos de doadores vivos, tá? Que a própria pessoa doa um de seus órgãos, certo? Para outra pessoa enquanto em vida. Então, quais são os órgãos que podem ser doados? Um rim, claro, não os dois, tá? Um rim, parte do fígado, nós sabemos que o fígado ele é um órgão que regenera, certo? Então, parte do fígado, parte da medula óssea, aqui a gente não vai confundir, certo? Medula óssea com medula espinhal, tá bom? A medula óssea, ela se localiza dentro dos ossos longos, né? Principalmente do nosso corpo, e produzem aí uma série de elementos sanguíneos, de células sanguíneas. E também a parte do intestino, né, além dos próprios elementos sanguíneos. Então, doação de plasma sanguíneo, doação de sangue, isso também pode ser caracterizado como um transplante, tá? Por isso até que a gente tem algumas religiões, e depois a gente já vai entender por quê, que não aceitam nem a doação sanguínea, tá? Na verdade, eles não aceitam nenhum tipo de doação de pessoas para pessoas. E aí nós temos também um terceiro grupo de transplantes, que são esses transplantes que a gente chama de heterólogos, que são transplantes feitos entre doadores de espécies diferentes. Eu vou deixar o exemplo aqui, por exemplo, do pericárdio bovino, né, que hoje é muito utilizado para fazer válvulas cardíacas, e existem outros aí que ainda estão também em fase de experimentação. E hoje, né, a doação, ela não é feita só para salvar a vida, mas também para fornecer qualidade de vida. Então, vamos dar uma olhada aqui em todos os órgãos que podem ser doados atualmente, né? Então, pele, ossos, córnea, medula óssea, rim, fígado, coração, pulmão. Olha que interessante, face, né? Hoje a gente tem aí muitos transplantes faciais, estômago, pênis, baço, útero, pâncreas, partes do intestino, e em fase inicial agora estão se fazendo já esses transplantes aí de mãos, antebraços, cotovelos, né? Então melhorando muito aí a qualidade de vida também das pessoas que de repente perderam a face, ou perderam mãos, né? Perderam braços, enfim. Bom, como eu falei no slide anterior, é importante a gente salientar que alguns consideram também como transplante os elementos sanguíneos, tá? E as gônadas, né, e o encéfalo, então, eles não são utilizados como um princípio ético da individualidade, tá? Embora nós saibamos que esse princípio da individualidade, ele não consiste na estrutura material, né, física do corpo, mas sim do espírito, porém, ainda existe esse respeito, né, em relação à ética. E aí outras informações aqui bem importantes também, né? Em 2010, né, a doação de órgãos de fetos anencéfalos por um documento prévio autorizado pelos pais, né, 15 dias, até 15 dias, claro, antes do nascimento. E essa resolução, ela é então revogada, tá? Porque entende-se que essas crianças já, né, mesmo anencéfalas, elas podem ainda permanecer um certo tempo em vida. Então, essa resolução, ela acabou sendo revogada, tá? Essa edição do livro, né, pessoal, que eu usei aqui, ela é de 2019, tá? Então, como nós estamos em 2022, eu acredito que essas informações aqui devam estar atualizadas, né? Bom, segunda coisa, é proibido estipular preço pelos transplantes,
ok? Então, isso vai levantar uma questão séria para a gente discutir um pouquinho lá na frente, que aí vem essa questão do mercado negro, que a gente sabe que existe de órgãos, né? Onde você paga um determinado preço, existem órgãos que valem mais e órgãos que valem menos, e aí existem, então, quadrilhas especializadas em sequestrar pessoas, né, e retirar os órgãos para que essas pessoas, aí, esses receptores consigam então recebê-los a custos monetários, ok? Bom, aqui entra numa parte bem interessante, né? A sobrevida para transplantados de rim e de coração é de 70% a 80% em 5 anos, né? Às vezes a gente acha que 5 anos é pouco. Percebam que são 70% a 80% em 5 anos, tá? Tem pessoas que permanecem muito mais anos. O órgão pode começar a falhar? Pode, tá? Mas depende da pessoa e depende das questões também que nós vamos discutir ali espirituais. Ninguém vai morrer antes da hora, a gente sabe disso, certo? Então, o transplante de osso e de córnea, né, o ósseo e o corneano, eles são definitivos, olha que interessante isso, se não houver infecções secundárias, já que não existe a rejeição. Vamos pensar um pouquinho, né? A gente falou da memória celular, né? Da memória que a gente sabe que existe. E aí, olha só, né? Os ossos e as córneas, se o receptor ele não apresentar nenhum tipo de infecção, quer dizer, nenhum tipo de intercorrência depois, né, do transplante, não existe rejeição. Então, é definitivo. Interessante, né? Enquanto que isso acontece com o osso e com a córnea, olha só, os pulmões apresentam uma dificuldade especial no quesito rejeição. São muito rejeitados, tá? E 50%, quer dizer, metade dos transplantados do conjunto coração-pulmão desencarnam em 1 ano. Interessante isso, né? Enquanto a gente vê que alguns órgãos não apresentam rejeição, outros, né, vão ter uma sobrevida maior e outros em menos de 1 ano, principalmente esse conjunto aí, coração e pulmão, metade desencarna, então, muito rapidamente, né? Por que será que isso acontece, né? Será que alguns órgãos carregam mais cargas energéticas e emocionais que outro? Será que eu não presto muita atenção nos meus ossos e nas minhas córneas? Eu nem lembro que eles existem, mas as minhas emoções ficam muito guardadas, né? Em determinados outros órgãos, como o coração, como o pulmão, que está muito relacionado com medo, né? Interessante pensar por esse lado. E aí a gente vai entrando agora no âmbito espiritual da coisa. Porque pela ciência existem, então, esses 2 tipos de rejeição, né? Depois do transplante, que é aí o terror, né? Tanto da equipe médica como do transplantado. Então, a gente vai ter a rejeição aguda, que é aquela que vai acontecer nessas primeiras 48 horas após o transplante, e é por isso que o receptor, ele vai receber uma carga muito grande de medicamentos imunossupressores, né? Quer dizer, para não desligar, tá? Eu tô usando termos aqui leigos, né? Da área médica, mas para fazer com que esse sistema imunológico, ou seja, de defesa, trabalhe o mínimo possível, tá? Porque se o meu sistema de defesa está trabalhando o mínimo possível, a chance dele reconhecer aquele órgão como um corpo estranho e atacá-lo é menor, tá? E aí nós temos também a rejeição tardia, que ela vai ocorrer até 60 dias, né? Até mais ou menos 2 meses após o transplante. No entanto, o autor, ele é taxativo em dizer que a rejeição, ela vai acontecer não por falhas no reconhecimento daquele corpo novo que o receptor, daquele órgão novo que o receptor está recebendo, mas sim por conta das questões de divergência entre as energias daquele órgão com as energias do órgão do receptor. E aí, dentro da parte espiritual, a gente tem, né, Levítico, onde está escrito assim: a alma da carne, ela está no sangue. Quando a gente leva essas palavras ao pé da letra, como alguns grupos religiosos fazem, fica proibido, então, é claro, qualquer tipo de transfusão e qualquer tipo de transplante.
Mas, para a doutrina espírita, nós sabemos que o sangue, na verdade, essa alma, né, que ele fala, é o sangue que é onde veicula o fluido vital da criatura, o fluido, tá? Mas o que mantém a energia vital, né, que é o que faz o fluido vital, né, veicular-se ao sangue e correr por todo o nosso corpo, o que mantém a energia é o espírito, né? Então, enquanto o fluido vital ele está associado ao sangue que veicula no corpo inteiro, mantendo o nosso corpo vivo, quem produz esse fluido vital é a energia vital, que está associada às energias psíquicas da criatura. Então, é a mesma separação que a gente faz de cérebro e mente, né? O cérebro, ele é o órgão material, ele vai apodrecer. A sua mente, que é a consciência da sua individualidade, ela está no seu espírito, e o espírito, ele não pode ser transplantado. Mas existe um outro ponto também a ser considerado e que a gente não pode passar batido, né? Nós sabemos também que essa questão, principalmente entre os doadores com morte cerebral, ela é muito discutida, porque a gente sabe que a alma, ela não se separa do corpo abruptamente. Então, a gente tem aqui a pergunta, né? Como se opera a separação da alma e do corpo? E Kardec responde, olha, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo. Então, não é assim na hora. E aí, Manuel Filomeno de Miranda acrescenta, a ruptura dos vínculos de manutenção do espírito ao corpo é somente um ponto inicial da demorada proposta de desencarnação. Encerrada a vida biológica apenas, a morte, na condição de hábil cirurgiã, interrompe somente os laços que prendem o espírito ao corpo físico, dependendo daquele a liberação do último. Então, veja bem, não é assim, morreu, desprendeu, acabou, certo? Por isso que também a gente não pode deixar de pensar que esses grupos religiosos que às vezes não aceitam nessas condições, eles não estão tão assim, né, na sua ainda, no seu desconhecimento, né, dessas questões do fluido vital, das energias psíquicas, mas eles entendem sim que também existe esse processo, tá? Só que, como espíritas, a gente tem que pensar o seguinte, então, é um outro raciocínio para a gente colocar aí, porque aí sim a gente vai ter elementos para responder aquelas questões. Ninguém morre de repente, tá? Eu acho que isso todo mundo já sabe, salvo ali o suicida que morre antes. Então veja, se esse fluido vital, se eu tenho ainda fluido vital no meu corpo e eu vou desencarnar, não sei de que maneira, mas alguns dias antes da minha desencarnação, essa energia vital, esse fluido vital, ele já tá muito menor, né? Por mais que o meu desencarne seja provocado por uma morte muito rápida, né? Por exemplo, num acidente, esse acidente não vai ser por acaso. Então, o meu fluido vital, o meu chi, né, ele já vai estar um pouquinho diminuto. Existem médiums, né, que eles conseguem perceber isso. Então, eles veem, às vezes, a aura das pessoas ali, ele já vê aquela aura diminuta e ele sabe que aquela pessoa está para desencarnar. Ele não sabe a forma, mas eles conseguem ver isso daí, tá? Então, dependendo do seu nível também de desprendimento, essa libertação, ela vai ser mais ou menos demorada. Posso ser um espírito que vou ficar preso no meu corpo ali, né? A gente sabe que isso pode acontecer, tá? Mas, na maioria, né, dos casos, e a gente sabe de todo o amparo espiritual, isso já vai acontecendo, certo? Até o dia fatídico ali do seu desencarne. E outra coisa muito importante que o autor nos lembra aqui, existe também todo um
tempo entre se declarar que aquele paciente sofreu a morte cerebral até fazer o ato cirúrgico da doação de órgão em si. E aí, lembrando mais uma vez que se nós temos o amparo da espiritualidade, e eu já me coloquei na situação de doador, a minha família já está ali, então, autorizando a doação dos meus órgãos. O que vai acontecer? A minha equipe espiritual que me ampara, que me protege, que me assiste, sabendo que essa doação de órgãos vai ocorrer, ela já vem trabalhar então para que esse desprendimento ocorra antes dessa doação. E aí agora, então, a gente tem elementos para responder aquelas 5 questões, né? A primeira delas, então, não seria essa decisão de doar os seus órgãos uma aceitação da eutanásia? Bom, o que é eutanásia? Eu vou até ler para vocês aqui a definição do dicionário. Eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Então, veja, eutanásia é o ato intencional de alguém de cessar a própria vida porque está passando por um problema de doença que não tem cura e vai causar um sofrimento muito grande. Claro que nós sabemos, tá, que dentro do ponto de vista espiritual, muitas vezes aquele espírito vai precisar passar por esse processo, né, como uma forma de resgate, de limpeza de possíveis mazelas que ele ainda possui com ele, seja dessa vida ou seja de encarnações passadas. Mas vejam que a eutanásia, ela é intencional. O seu sistema nervoso, ele está vivo, ele está ativo, tá? No caso da doação do grupo 1, que são os pacientes com morte cerebral, não existe mais a possibilidade de retorno à vida daquele corpo. Hoje a ciência consegue manter aquele corpo funcionando por um tempinho maior através de aparelhos para que os órgãos fiquem funcionando, através de aparelhos artificiais para que possam ser transplantados, né? Num curto espaço de tempo ainda. Então, seria uma decisão, essa decisão, uma aceitação da eutanásia? Não, certo? Não tem nada a ver com eutanásia. A morte cerebral, ela já foi provocada no caso da doação de órgãos, no caso da eutanásia não necessariamente, ok? E segunda questão, qual a condição do doador após a interrupção da vida orgânica? Depende. Vamos pensar em 2 situações extremas, tá? Porque a gente adora querer colocar rótulos em tudo, né? Mas a gente sabe que isso não existe. Então, vamos pensar assim, ó. O doador, ele sofreu um acidente, tá? Estava lá na carteira de motorista que ele era doador, ele sempre falou isso para a família, olha, gente, se eu morrer, né, vocês podem doar todos os meus órgãos, aquilo que puder ser aproveitado para, desculpem, ajudar alguém. Então, ele é uma pessoa que, até no momento do seu desencarne, ele conseguiu ser altruísta. E é claro que isso vai contar como um grande mérito, né, na sua decisão, e ele vai ter um amparo maravilhoso da espiritualidade. Então, com certeza, a carga energética desse doador vai ser muito grande, né, e a condição dele vai ser de amparo. Tá? Vamos pensar numa outra situação extrema? Vamos pensar naquela pessoa que foi assassinada para que os seus órgãos fossem retirados e vendidos no mercado negro. Como vocês acham que essa pessoa vai estar? Né? Então, essa é uma questão para a gente pensar. Eu dei 2 situações extremas. No meio dessas situações, vão existir N situações diferentes. Vão existir aquela situação do doador que falou que queria doar a vida inteira, mas no momento da morte ali e tal, ele decide não doar mais, ele de repente se prende ao corpo. Vai ter aquela pessoa que nunca falou nada, mas que de repente, né, vai ter um amparo devido. Então, como é que a gente vai saber? Tá? Por isso que eu falo, às vezes a pessoa que vai receber um órgão, ela também pensa em todas essas questões. Não é uma questão tão simples assim, tá? Então, qual que é essa condição? Não sabemos. O que é importante a gente fazer? Quer dizer, não sabemos assim, né? Depende do grau de merecimento. O que é importante a gente fazer? Orar muito por este espírito que está doando o órgão para o receptor. Agradecer. A nossa oração, muitas vezes, emana
uma corrente energética que pode depurar qualquer tipo de mazela, qualquer tipo de treva que esteja rodeando, muitas vezes esse espírito por desespero, tá? Então, muito importante que se faça, sim, sempre uma oração, agradecendo, encaminhando, tá? Isso que é o importante. Então, essa condição é relativa, dependendo do merecimento do espírito. Terceira questão. Como ficaria no aspecto espiritual o órgão doado? Lembra que a gente falou, né, da memória celular, da energia, né? Os nossos órgãos são vivos, são ativos, né? Tem fluidos vitais. Então, eu vou ler aqui o capítulo, um parágrafo que está aqui no livro, tá? Antes de responder. Ó, o órgão doado carrega energias psíquicas que podem, por sintonia, agravarem o processo de depressão do receptor ou facilitar sua recuperação. Olha que interessante, né? O órgão, ele vem para o receptor cheio de energia psíquica, daquele ser que estava doando. Então, ele pode ou agravar muito, né, aquele estado de depressão, de culpa, de tudo que um receptor, né, deve atravessar, mas ele também pode auxiliar na recuperação, depende da energia do espírito que doou. Interessante, né? Então, o que acontece? A rejeição, ela vai ser causada pelo choque, né? Pelo choque de auras dessas energias, porque a gente tem a nossa aura aqui, mas cada órgão nosso tem a sua aurinha específica ali também. Então, às vezes, se eu recebo um órgão com uma energia que destoa muito da minha, e nem sempre significa que um é bom ou que outro é ruim, mas significam frequências diferentes entre doador e receptor, eu posso ter uma rejeição mais ou menos forte. E isso é o que vai determinar, então, o sucesso ou o fracasso do meu transplante. Claro que, se for momento do meu desencarne, né, já falamos várias vezes, mas vale a pena repetir sempre que ninguém vai antes da hora. Porém, esse sucesso ou insucesso vai depender muito da aceitação dessas energias que vêm com o órgão. E aí o autor continua, olha, contudo, isso, nessas energias, estará sempre relacionado ao aspecto emocional do doador, ao tempo da retirada, olha que importante isso, da estrutura física a ser transplantada. Neste ângulo, talvez encontremos o maior número de fatores que expliquem as rejeições. A distonia no campo fluídico interferiria acentuadamente nos componentes energéticos do receptor, causando uma rejeição mais ou menos acentuada e passível ou não de controle, tá? Bom, o sentimento de gratidão, mais uma vez a gente fala da gratidão, né? Neste momento, exerce uma força importante, minimizando os resquícios negativos existentes na estrutura transplantada e auxiliando na recuperação do desencarnado, afastando as influenciações negativas possíveis de ocorrerem, tá? Aí a gente já vem então aqui para a questão número 4. O que pode provocar o doador em espírito ao indivíduo que recebe um de seus órgãos? Se você recebeu o órgão de um espírito atormentado que vai querer pegar o seu órgão de volta, e aí? Aí vai depender da sua proteção também, né? Do seu sentimento de gratidão, que vai fazer com que tanto você, receptor, como o seu doador seja amparado, né? As suas vibrações para com eles, tá? Então, pessoal, não é uma questão também que a gente fala assim, é muito fácil, né? Tem um aspecto familiar que é muito importante, porque o aspecto familiar, vamos supor que você falou que você era um doador e tal, e você tá ali, mas aí na hora de você partir, aquela família tá fazendo oração para você ficar, para você não ir, falando não vai, fulano, nós precisamos de você, fica aqui. Então, às vezes, até esse espírito, ele vai parar ali, ele vai falar, gente, eu não posso ir, eu tenho que dar um jeito de ficar. Então, ele começa a se apegar, né? Então, como essa energia, né, ela fica gravada ali, não é que teu espírito vai, tá, pro órgão do teu
do receptor, não é isso, mas a energia que ficou gravada ali, ela vai com o órgão, tá? E aí, o que você, então, em espírito, né, como doador ali, pode fazer ao espírito que recebe, ao indivíduo, né, que recebe um dos seus órgãos? Ou você pode desejar que ele continue a sua vida em paz e emanar a energia para ele, boa, ou esse espírito pode, de repente, ser influenciado aí por algumas outras entidades, né? E podem querer atormentar essa pessoa que recebeu. Pode acontecer? Pode acontecer sim. Por isso que a nova vibração, né? A nossa gratidão sempre. E às vezes a gente acha, né, que isso são coisas assim que não importam tanto, mas, gente, existe muita falta de ética ainda nesse mundo, tá? Então, nós não estamos falando nesses casos das doações que ocorrem de maneira ética, né, com o aval de todos, mas a gente está falando também daquelas doações que ocorrem, né, aí no mercado negro, ou daqueles embriões também que são cultivados com o único propósito de estabelecer doações de órgão futura. Tá? Lembrando que existem casos em que nesses embriões existem um espírito ali e existem casos que nesses embriões não existem um espírito, tá? Dr. Ricardo de Bernardi, que foi um dos autores do livro Desafio de Viver que a gente estudou, ele fala muito sobre isso no livro dele Gestação, que também eu usei para fazer uma aula anterior, tá? Então a gente precisa levar em consideração também esses casos. E aí eu acho que a gente já respondeu, então, essa última questão, né? O receptor, a pessoa que recebeu o órgão, ficará impregnado das vivências e sentimentos do doador? Sim, né? Ele vai receber aquilo junto com o órgão, porém ele pode transmutar essas vivências e esses sentimentos, então, do doador, e assim transmutar o seu próprio sucesso no transplante e também o sucesso da partida, do desprendimento e da harmonia daquele espírito que fez, então, esse gesto por ele, tá? E antes de encerrar, então, eu gostaria de ler também, antes do autor começar a escrever esse capítulo, ele dita aqui uma carta, né, de um espírito chamado Carlos, que foi psicografada pelo próprio autor, né, o Roberto Lúcio V. de Souza, no dia 22 de agosto de 1992. E esse espírito, Carlos, ele diz assim, ó, eu vou ler só um trechinho, tá? Para aqueles que se encontram nas longas filas dos centros médicos mais avançados da Terra, à espera de verem sanadas suas dores ou de seus entes queridos, a doação é sempre recebida com efusiva felicidade, né? E geralmente revestida por uma imensa gratidão. Esse sentimento, então, envolverá o doador e seus familiares que ofereceram aquela parte do templo do Espírito Santo em favor de um companheiro necessitado. Nessas situações, a ansiedade permanece ligada às condições excelentes ou não após a intervenção cirúrgica, onde a rejeição pode caracterizar a apreensão de forma inconsciente e energética dos recursos oriundos do doador, impregnados por substâncias transcendentes, né? Então, essa questão que a gente falou, que o órgão vem com as energias, né, e das vivências do sentimento do doador, né, correlacionadas com o estado psíquico da individualidade que antecedeu a doação. É óbvio que, sob a visão espiritual, o órgão doado é acompanhado de um quanto vital, né, a gente já viu isso, carreado com o duplo etérico, tá? Então, é no aspecto espiritual que surgem essas grandes rejeições, devido à ausência de sintonia adequada dos elementos psíquicos de ambas as criaturas, tá? Aquele choque, então, que eu falei para vocês, gerando reações ainda incompreensíveis à bioquímica humana, no aspecto científico, né? Mas com poderio superior e com especificidade bem maior. Nessa abordagem, a situação mais grave é aquela em que essas formações deletérias acentuam-se no doador nos instantes anteriores à doação, que vincularia-se aos sentimentos experienciados pela individualidade, tá? No caso dos doadores vivos
isso não acontece com maior frequência. Por quê? Porque o doador físico, então eu vou doar um rim para uma pessoa. Esse gesto altruísta meu quebra todo esse quantum energético deletério que pode acontecer. Ah, mas aí por que acontecem então rejeições também, né, com doadores vivos? Primeiro, porque às vezes a pessoa tá na hora mesmo de ir. Tá? Ela não vai antes da hora, então pode acontecer a rejeição por esse motivo. Segundo, pode acontecer esse choque. Lembra que eu falei? Não precisa ser um bom ou outro ruim, apenas vibram em frequências diferentes e aí essas frequências não se chocam, não batem, tá? Bom, então ele termina assim, né? De toda forma, esse aprimoramento forçado, nesse instante atual da humanidade, exige de nós, seres em evolução, uma reflexão, identificando uma atitude mais fraterna, exercitando a caridade em todos os momentos, entendendo que prova de amor maior não há que doar a vida pelo seu irmão. Muito bonito isso, né? Então, que sejamos doadores, né, se possível. Momento virá que, sintonizados então com essa postura, poderemos nos doar mais, independente dos resultados obtidos, já que estes serão sempre frutos do merecimento de cada um. Gente, essa carta é linda, tá? Eu li alguns trechinhos só, mas realmente ela é de arrepiar, tá bom? Então, eu espero que tenham esclarecido vocês sobre algumas questões. Nunca deixemos de orar, porque a gente viu que a chave tá aí e é a oração que modifica todas as energias possíveis, tá bom? Uma boa noite a todos, um abraço e até a nossa próxima aula.